agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, não vai, não quer ver o Cris. No tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. E aí pessoal, vamos lá, mais uma aula. Professor Diário, professor Giovanni. Vamos lá. Então hoje vocês vão aprender e nós vamos praticar aplicações das raízes, certo? A gente viu no último videozinho, na última aula, sobre as raízes quadradas e cúbicas. E nós vamos implementar aqui outros tipos de raízes e nós vamos fazer alguns exercícios, certo? Então se liga aí, vamos lá. Então vamos lá. Aqui nós temos, só dando uma repercussãozinha, nós temos aqui as raízes quadradas, né? Nós temos aqui com o nosso íconezinho de 2, como vocês podem ver aqui. E também nós temos as raízes cúbicas, certo? Com os íconezinhos aqui, ó, o índice de 3. O que seria o índice? O índice são esses números aqui em cima. Então, esse 2, raiz quadrada, o 2 é o índice, o 3 também é o índice. O radicando seria o número que fica aqui dentro da raiz, certo? Todo mundo entendeu? Beleza, só foi só a revisãozinha. Vocês vão ver aqui também, em outros casos e nos exercícios, raízes também com índice 4, 5 e 6. Isso também tem complicações também no seu cálculo, viu? Então não se esqueça. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de 64. Lembrando, se não tem nenhum número aqui em cima, ela é quadrada, viu? Ou seja, um número que multiplicado duas vezes deu 64. Então aqui, ó, raiz quadrada de 64, qual seria? Muito bem, 8. Por que 8? Porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8, é 64. Entendeu? Então, só isso. Mas se eu colocar aqui uma raiz cúbica, certo? A raiz cúbica, ou seja, o índice aqui 3, que número seria que multiplicado 3 vezes desse 27? Qual que vocês acham aí? Muito bem. Se você achou que era o número 3, então você acertou. 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Beleza? Então vamos continuar. Mas agora, se eu colocar aqui uma outra raiz, raiz com o índice 4, certo? Uma raiz quarta. E aqui, raiz quarta de 16. Ou seja, esse número ele tem que multiplicar 4 vezes para dar 16. Que número seria esse? Muito bem, se você imaginou que era o 2, você acertou aqui, ó. É o 2. Por que o 2? Porque 2 é a quarta potência. Por que a quarta potência? Porque a minha raiz aqui, ó, o índice é 4. Então ele vira a quarta potência, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá o 16. Beleza? Entendido? Então vamos lá, vamos passar para aqui. Vamos pegar aqui. Se vocês olharem aqui, eu coloquei aqui em cima, em branco, todas as raízes que nós podemos encontrar exatas de cabeça. Então, ó, raiz quadrada de 1, de 4, de 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. E aqui embaixo eu botei as respostas. 1, 2, 3, 4, 5. Então percebam que na tabuada, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Então são apenas os números que, multiplicados por eles mesmos na tabuada, serão as nossas raízes. Então perceba que não são muitas raízes. Mas quando passa de 100, as coisas começam a complicar. 11 vezes 11, que dá 121. 12 vezes 12, que dá 144. E assim por diante, certo? E coloquei aqui também a lista das cúbicas. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Então a raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Vamos colocar aqui a raiz de 729. É 9, porque 9 vezes 9 é 81, vezes 9 é 729. Então perceba que quando é cúbica, já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas nada que a gente não consiga aprender ou praticar, beleza? Não se esqueça disso. Então eu coloquei aqui também, se, professor, aparecer uma raiz quadrada ou cúbica de um número racional. O que seria um número racional? Como esse aqui, ó, com vírgula, um número decimal. Então eu coloquei aqui e é isso aqui que eu quero implementar com vocês. Vamos resolver duas questõezinhas assim, para vocês ficarem craques nessa videoaula, beleza? Então aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 0,49. E agora, professor,
Como é que eu vou resolver isso? Calma, vamos organizar. Primeiro aqui eu boto igual, né? Vou ter que botar minha resposta. Então, ó, primeiro, eu não consigo, professor Giovanni, não consigo resolver assim, com essa vírgulazinha. Eu vou transformar esse númerozinho aqui em uma fração, que aí eu fico mais fácil. Se você assistir a última aula de raízes, com fração, você sabe que é muito fácil de responder. O número de cima fica em cima, o número de baixo fica embaixo, e suas respostas de acordo com as suas posições. Então, vamos olhar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu pego esse 49, eu boto aqui a minha linha da raiz, eu pego esse 49 e vou colocar ele lá em cima. Ó. Pronto, tá aqui em cima. Lembre-se que eu não coloquei nenhum número atrás, porque ó, é 0, então se é 0,49, eu não preciso colocar o 0. Coloquei só o 49. Aí eu penso aqui, peraí, depois da minha vírgula aqui, ó, olha a minha vírgula aqui. Depois da minha vírgula, quantos números tem? Tem 2 números, ó, o 4 e o 9, 2 números. Então aí eu vou colocar um número que tenha 2 zeros. Ou seja, o único que sobrou, muito bem, o 100. Aí eu coloco o 100 aqui embaixo. Viu? Não entendeu? Deixa eu voltar. Tá aqui, ó, raiz quadrada de 0,49. Eu coloco a linha da fração, pego esse 49 e coloco na parte de cima, conto quantos números tem depois da vírgula. Tem 2 aqui, ó, 49, 1 e 2. 49, coloco o 100. Por que o 100? Porque o 100 tem 2 zeros. Por isso que, por ter 2 números aqui, vai ficar 2 zeros aqui. Aí agora o que é que eu faço? Ó, sinal de igual. E aí agora essa fração aqui todinha vai virar minha raiz, que é muito mais fácil de responder, como eu expliquei na última aula. Ó, eu tiro a raiz daqui e coloco a raiz na fração. Ó. Raiz quadrada de 49 sobre 100. Entendeu? Pronto, só isso. Então vamos lá, aqui, ó. Raiz quadrada de 49 sobre 100. Como é que é? Igual. Vamos lá, a raiz quadrada de 49. Que número multiplicado 2 vezes dá 49? Se você pensou que é o 7, então você acertou. 7 vezes 7 é 49. E o 100? Ora, 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 49 sobre 100 é 7 por 10. Ó. 7, porque 7 vezes 7 é 49. E 10, porque 10 vezes 10 é 100. Entendido? Agora eu vou transformar esse 7 sobre 10 voltando para número fracionário, que é aquele número com vírgula, certo? Coloco o meu igual aqui. E aí eu vejo, ó, o 10 só tem um zero, não é isso? Um zero. Então, se ele só tem um zero, eu preciso deixar só um número depois da minha vírgula. Então, vai ficar 0, um número só. Que número seria? Ah, só tem o 7. Então, vai ser o 7. Fica aqui, ó, 0,7. Se aqui fosse um 100 aqui embaixo, aqui seria 70, porque ficaria 2 números. Mas como é só um 10, é só um 0, então só fica 0,7. Pronto. Respondi a minha fração fracionária, passando ela de decimal para fração. Deixa eu botar outro exemplo. Botei aqui raiz quadrada de 1,21. Coloco o meu igual, coloco a minha linha de fração, como vocês estão vendo aqui. Só que aqui não tem mais 0,49, né? É 1,21. Então, vou pegar todo esse número aqui e colocar aqui em cima, tirando a minha vírgula. Se eu tirar a minha vírgula, aqui fica número. Que número fica? Muito bem, fica 121. Então, eu vou pegar o 121 e coloco aqui em cima. Ora, depois da vírgula, quantos números tem? De novo, tem 2 números. Então, se tem 2 números, eu coloco... muito bem, coloco 100. Aqui, ó, 100. Aí, agora eu vou transformar, eu boto aqui igual, e vou transformar tudo isso agora, essa fração aqui, na raiz que eu queria. Então, tiro a raiz daqui e coloco nela. Então, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 121 sobre 100. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 121 sobre 100 é quanto? Bom, ó, 121 e 100. Então, eu tenho que contar aqui, ó. Quanto é a raiz quadrada de 121? Ó, 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11 é 121. E a raiz quadrada de 100 é 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, 11 sobre 10. 11 porque 11 vezes 11 é 121. E 10 porque 10 vezes 10 é 100. Beleza? Então, vamos passar aqui. Quanto é essa resposta? Eu coloco o meu 11 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou botar aqui em cima. 11, como seria a minha resposta. Estou pegando esse número daqui e estou colocando ele aqui. Como só tem 10 e é só um zero, então
vai ter que ficar só um número depois da vírgula. Então eu coloco a vírgula aqui, porque só ficou um número depois dela. Vamos conferir? Muito bem, olha aí, ó, 1,1. Deu para entender? Pronto. Se não deu, volta um pouquinho o vídeo e dá uma revisão novamente, beleza? Então vamos aqui. Eu vou lançar 3 desafios para vocês. Vamos olhar esse primeiro desafio. Eu tenho aqui raiz cúbica de algum número, que a resposta é 10. Só que eu quero descobrir o quê? Que número seria esse? Que a raiz cúbica dele, a resposta seria 10. Olha o que é que eu faço para encontrar a resposta. Eu pego esse 3 e coloco aqui no 10. Ficou agora 10 elevado ao cubo. E quanto é 10 elevado ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes, ó. 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes, pronto. E quanto é 10 vezes 10 vezes 10? É 1000, ó aqui, ó, 1000. Então a raiz cúbica de 1000 é 10. Viu como é que descobre o anterior? Beleza. Vamos passar ao desafio 2. No desafio 2 eu tenho aqui, ó, a área desse quadrado aqui. Deu 2.500 metros quadrados. Lembre-se, ó, se aqui é metro quadrado, como é que eu resolvo? O que eu quero descobrir? Eu quero saber quanto é que mede a lateral desse quadrado. Cada lateral dela. Então, ó, lembre-se aqui, ó, se é metro quadrado, se está elevado aqui ao quadrado, a minha raiz será... Muito bem, será uma raiz quadrada. Então, coloca aqui, ó, raiz quadrada dos 2.500. Que é quanto? É 50. Por quê? Porque 50 ao quadrado, ou seja, 50 vezes 50, é 2.500. Pronto? Só isso. Assim eu descubro. Mas o que é que tem a ver com 50? Bom, significa que a lateral desse quadrado é 50 por 50. Só isso. Vamos deixar um pouco mais difícil. Agora não é mais um quadrado, agora é um cubo. Ou seja, ele tem 3 dimensões para a gente resolver. 8 metros cúbicos. Ó, então se aqui é cúbico, 3, a minha raiz será uma raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo igual a 2 vezes 2 vezes 2. Compreende? Então, que deu 8. O que significa esse 2 aqui da resposta? Significa que a lateral, ó, que é a parte de baixo, é 2 metros. A altura é 2 metros. E o comprimento aqui, a extensão aqui também é 2 metros. Só isso, minha gente. Vai ter exercícios que vão cair assim, viu? Então, fique ligado. Não esqueça. Então, vamos lá. Siga sempre nossas redes. @ aqui, ó, Professor Diário no Instagram. Siga lá no YouTube aqui, ó. Ative lá o sininho. Compartilhe pra galera. E não se esqueça, o Professor Diário aqui, sempre mandando áudios para vocês. Falou, galerinha. Até mais. Você